Estamos começando aqui pela TV Terra do Sol, o Notícias de Fortaleza. E o primeiro assunto de hoje é saúde. Compondo as estratégias de fortalecimento da linha do cuidado em Fortaleza, o fluxo do paciente com pé diabético, que é uma complicação decorrente do diabetes e é causado por uma ferida que não cicatriza e infecciona, foi criado com a finalidade de atender aos usuários diabéticos de alto risco cardiovascular, cuja complexidade não poderá ser resolvida apenas na atenção primária. Quem tem diabetes precisa tomar muito cuidado com a saúde dos pés, pois um machucado simples nessa região pode causar um problema grave, o chamado pé diabético. É uma patologia muito comum, né? Na verdade, acomete muitos os pacientes diabéticos, né? Principalmente pelo fator da nossa população não ter o conhecimento, né? E antigamente não tinha tanto apoio da própria rede. Então, baseado na prevenção, né, nas orientações do cuidado com o próprio pé, vai se evitando de ter as complicações do pé diabético, que na grande maioria inicia pelo próprio aparecimento de uma pequena ferida, e dessa ferida pode chegar até um ponto de amputação. Além do encaminhamento por meio dos hospitais, o paciente também pode procurar um dos 116 postos da capital, como esse aqui, do Frei Tito, no bairro Antônio Diogo, onde ele receberá no SEAD todo um tratamento especializado de acordo com suas necessidades. Esse paciente que tem uma lesão, ele pode procurar atendimento no posto de saúde próximo à casa dele. E o profissional que recebê-lo, uma vez identificando que ele tem essa ferida, ele vai classificar esse doente e vai encaminhar ele para o SEAD. Ele vai passar por uma linha do cuidado, onde tem vários profissionais, entre eles a estomoterapia. E a gente recebe esse paciente para tratar essa ferida o mais rápido possível, enquanto o trâmite do encaminhamento para a linha do cuidado se consolida e ele segue o acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Nos espaços de estomoterapia, acontece o acolhimento desde o processo pós-cirúrgico de cicatrização até a oferta de orientações para que o paciente diabético mantenha uma rotina de cuidados permanente, para que não ocorram o desenvolvimento de mais lesões, como no caso do senhor João Batista, um dos pacientes acompanhados pelo SEAD. No momento eu estou vindo aqui agora, em 15 dias, uma semana sim, outra não, para a doutora ver como é que está. E aí, agora eu estou sendo acompanhado pelo SEAD, e aí esperando só os atendimentos, e aqui é muito bom o atendimento. Estou aprendendo muito, em todos os sentidos, alimentação, né, medicação, ter mais controle em tomar a medicação. Uma vez que a gente acompanha esse paciente nesse momento, ele pode sair do hospital mais rapidamente. E aí a gente consegue tirar esse paciente mais rápido do hospital, isto é, como é uma lesão grave, teoricamente ele teria que ficar em observação mais tempo, mas como a gente faz o segmento, então a gente recebe, fica tratando, mas com o suporte do hospital. Por quê? Se no decorrer do tratamento acontecer alguma complicação e a gente precisar, né, retornar esse paciente, a gente tem como mandá-lo. Se eu recebo essa ferida em tempo hábil, eu posso evitar com que ela complique e assim evitar uma internação. Então eu digo assim que a minha bandeira aqui, a nossa bandeira enquanto estomoterapeutas, né, da prefeitura, é evitar as internações. Então tudo que a gente não quer é colocar um paciente dentro do hospital. A gente quer tentar agir na atenção primária de modo a evitar essas internações. Não é uma tarefa fácil e nós não fazemos isso sozinhas, mas eu acredito que a gente vem avançando muito em relação. Para conversar um pouco mais sobre esse tema, nós estamos recebendo o Dr. Romeu Araújo, que é coordenador das redes pré-hospitalar e hospitalar de Fortaleza. Dr. Romeu, essa linha do cuidado em relação ao paciente que tem o problema do pé diabético começou desde 2017, né? Isso. Uma das preocupações da Secretaria Municipal de Saúde é da implantação de várias linhas de cuidado. Uma das linhas de cuidado é o pé diabético, principalmente em virtude da demanda de pacientes que nós tínhamos nas nossas unidades, portas de entrada, os Frotinhas e os Gonzaguinhas. A partir daí, foi necessário você reunir um grupo de profissionais, uma equipe multidisciplinar, onde nós tivemos várias reuniões de discussão, de implantação, de acompanhamento da linha do cuidado do pé diabético. E hoje,
nós temos toda essa linha. Quando a gente fala a linha do cuidado do pé diabético, a gente inicia lá no território, lá onde o usuário, o paciente reside, começando com o agente comunitário de saúde. Então, no momento que o agente comunitário de saúde faz a visita no domicílio, né, identifica aquele paciente diabético e percebe que esse paciente ele tem uma lesão no pé, ou então ele tem muitas vezes uma calosidade, a dificuldade de cortar as unhas, né, qualquer sinais que possa possibilitar uma infecção daquela lesão, o agente comunitário de saúde identifica essa pessoa e encaminha esse paciente para a estratégia de saúde da família. A partir do momento que esse paciente chega na estratégia de saúde da família, é feita uma estratificação. O grupo de estomoterapeuta ele fez um trabalho de treinar essas unidades, as 116 unidades, no sentido de fazer essa estratificação e definir a criticidade em relação àquele pé diabético. Se esse paciente tiver alguma criticidade em relação a isso, ele é encaminhado para uma das unidades dos 116 postos que funciona como SEAD. No SEAD você tem a equipe multidisciplinar, estomoterapeuta, o clínico, o cardio, a nutricionista, então toda aquela equipe que compõe hoje a linha do cuidado do pé diabético. A partir desse momento que ele é avaliado pelo colega médico, avaliado pelo estomoterapeuta, quando ele é classificado dentro da sua criticidade, que ele possa dar continuidade ao seu atendimento no próprio SEAD, ele permanece no SEAD. A partir do momento dessa avaliação da equipe multidisciplinar, percebe que esse doente precisa de um atendimento a nível hospitalar, para uma limpeza cirúrgica, uma amputação, esse paciente é encaminhado para a rede secundária ou rede terciária. Aqueles pacientes que você avalia o pé, né, faz a palpa o pulso, ele tem pulso, significa que você tem irrigação daquele membro, ele é encaminhado para a rede secundária, onde é feita a limpeza e a amputação. Em alguns pacientes, o paciente não tem pulso, então ele precisa de uma complexidade maior. Então ele necessita de um hospital terciário, onde deverá realizar uma arteriografia para definir uma conduta, se faz uma angioplastia, aquela desobstrução da artéria, para poder tentar salvar esse membro, ou fazer uma cirurgia aberta, como se diz normalmente dentro da rede terciária. É importante que a gente entenda que o paciente diabético ele tem toda uma linha de cuidado, do seu território até a reabilitação. Para isso você envolve vários profissionais de saúde, uma equipe multidisciplinar, treinada e qualificada para que isso aconteça. Além dessa preocupação na linha do cuidado, nós tivemos a dificuldade, mas começamos a implantar e implantamos em definitivo os pareceres. Então a grande dificuldade que nós tínhamos era o parecer do vascular. Então hoje de segunda a sábado você tem o parecer do vascular para aqueles pacientes que em algum momento precisam de uma avaliação do vascular para definir esse paciente é para uma amputação, esse paciente é para uma angioplastia, ou simplesmente para uma limpeza cirúrgica. Além do parecer do vascular qualificado, nós conseguimos implantar na rede municipal o eco para esses pacientes, para fazer o risco cirúrgico no momento que esse paciente define que precisa fazer um procedimento de maior complexidade. Além do eco, toda a avaliação de risco cirúrgico desse paciente. No momento em que você completa essa linha de cuidado, você dá todas as condições necessárias para que esse paciente possa fazer um tratamento definitivo. E sempre trabalha no fluxo e contrafluxo. Esse paciente ele pode sair do seu território, lá no primeiro atendimento com o agente comunitário de saúde, e chegar ao final do seu tratamento para a reabilitação. Ele retorna para o seu território e em algum momento no temporal, ele poderá precisar novamente de uma avaliação. É por isso que a gente conseguiu fechar todo esse fluxo e contrafluxo para que o paciente tenha no seu território aquele atendimento naquele momento ele precisa, ou do estomoterapeuta, ou do acompanhamento do clínico, que faz a estratégia da saúde da família, ou quando necessário, de um subespecialista, no caso, o cardiologista, o oftalmologista, o pareceiro vascular. Então, são todas essas equipes que trabalham conjunto para que esse treinamento, esse tratamento, ele aconteça da melhor maneira possível e a gente evite a quantidade de sequelas que nós temos com esses pacientes. Amputações e muitas vezes termina com necessidade de uma prótese, cadeira de roda, um membro que foi amputado. Então é uma situação difícil para esses pacientes, mas que hoje o município de Fortaleza
tem essa linha de cuidado e ela envolve todas as especialidades. Trabalhamos também no sentido de envolver os hospitais universitários, no caso o Hospital das Clínicas, e toda a rede estadual. Somente com essa integração de vários serviços e de toda a rede, a gente consegue, em tempo real, dar uma resposta maior para essa população. Ô, doutor Romeu, para a gente poder explicar, até o telespectador entender um pouco o que é o problema do pé diabético. A pessoa normalmente, ela já tem, né, a diabetes e tem algum tipo de lesão no pé, uma ferida, ela tem dificuldade de cicatrização exatamente por conta da diabetes. O agravamento desse quadro é causado pelo não uso do medicamento, né? Tenta tratar ali diretamente e não consegue resolver. Basicamente, o problema do pé diabético é isso aí, né? Isso, a gente tem que tratar o pé diabético de uma maneira bem simples. Todo e qualquer paciente diabético tem que estar sempre olhando para os seus pés. Então, toda e qualquer lesão. O que acontece normalmente no pé, doutor Romeu? Na maioria das vezes, você tem até o cuidado no uso de sapatos, né? Às vezes você tem uma pequena calosidade que a população, de uma maneira geral, tenta utilizar, às vezes uma gilete, qualquer outra coisa para tirar aquela calosidade. A partir do momento que você cria aquela zona cruenta, aquilo pode infectar. A priori, o usuário acha que é uma ferida que ele pode tratar sem grandes problemas, mas muitas vezes isso aí evolui para uma complicação maior. Então é fundamental, todo e qualquer paciente diabético no seu território, procure a sua unidade de saúde para que ela possa fazer uma estratificação daquele pé, né? Definir os cuidados necessários em relação àquele paciente que tem algum tipo de calosidade, muitas vezes até uma unha encravada, que pode predispor a um quadro infeccioso e isso evoluir para uma complicação maior. Então é interessante que o doente diabético, além da preocupação em manter o seu acompanhamento normal com o médico, com o nutricionista, né? Nutrição, vida saudável, exercício físico, mas ele tem que ter a preocupação em relação ao seu pé. Procurar o especialista, procurar a unidade de saúde, onde é feita uma avaliação do seu pé e todas as orientações necessárias em relação ao cuidado do seu pé e também ao tipo de calçado que ele vai utilizar. Então, são atitudes simples que poderiam e poderão evitar a médio e a longo prazo qualquer outra complicação, podendo levar até uma amputação do membro. Falando um pouco aqui sobre a questão da estrutura de atendimento, além dos postos de saúde, que são exatamente a porta de entrada, né, para o paciente que busca aquele primeiro atendimento na rede pública de saúde, há também os centros especializados que já são destinados para pacientes devidamente já cadastrados, para que eles possam, né, dar continuidade ao tratamento relacionado ao pé diabético, né? Perfeito. Dentro dos 116 postos que nós temos aqui no município de Fortaleza, após a avaliação lá no seu território, pela equipe de estratégia da saúde da família, que é identificado aquele paciente diabético que tem a necessidade de um atendimento mais especializado, esse paciente ele é encaminhado para os SEADs. Então nós temos algumas das nossas regionais com SEADs que já foram implantados e está tendo um aperfeiçoamento em relação a toda a linha do cuidado. E além disso, nós temos o SEAD nas policlínicas. Então você vê que você tem uma linha de cuidado em relação a isso. A equipe de estratégia de saúde da família, os SEADs, que tem uma equipe multidisciplinar. Além disso, hoje nós temos o serviço de atendimento domiciliar, que é o serviço Melhor em Casa. As equipes, são 26 equipes, compostas de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta, que também eles fazem esse papel fundamental na identificação e no acompanhamento desses pacientes. Aqueles pacientes que passaram pelo SEAD, foram encaminhados para a rede hospitalar, se submeteram a uma limpeza cirúrgica, a uma amputação ou qualquer outro procedimento, durante o momento da sua alta, é solicitado uma visita da equipe do SEAD, do Melhor em Casa, onde é feita uma avaliação. Muitas vezes esse paciente passava, às vezes, 10, 15 dias fazendo curativo dentro da unidade hospitalar. Hoje nós fazemos a deshospitalização. Esse paciente vai para a sua residência e tem o acompanhamento pela equipe do Melhor em Casa. Todos aqueles pacientes que têm uma complexidade maior, que se caracteriza como AD2,
esses pacientes têm um acompanhamento dessa equipe. A partir do momento que ele tem uma melhora do seu quadro clínico, a melhora daquela ferida, né, cicatriza, então esse paciente ele é acompanhado e é devolvido, referenciado de volta para o seu território, para a equipe da Estratégia de Saúde da Família. Então você percebe que você tem um fluxo de ida e vinda desse paciente quando necessário, dependendo do grau de complexidade. Então, além dos SEADs hoje, em todas as regionais que tem essa equipe multidisciplinar, nós temos também um apoio no território da equipe do Melhor em Casa, do Serviço de Atendimento Domiciliar. Tudo isso para uma humanização maior, uma qualificação do atendimento do paciente diabético, que naquele momento ele está com uma lesão e precisa desse acompanhamento. Ô, doutor Romeu, há uma demanda muito grande hoje na rede pública de saúde municipal em relação a esse tipo de procedimento? Ou seja, há muitos casos de pé diabético que precisam realmente dessa atenção, dessa linha de cuidado? Nós tínhamos uma demanda reprimida e com a implantação da linha do cuidado do pé diabético, a gente está tentando de todas as maneiras fazer com que o doente, primeiramente, o doente se conscientize da necessidade de procurar a unidade básica de saúde, que faça o seu acompanhamento necessário, a utilização correta da medicação que é prescrita e os cuidados necessários em relação à sua ida para estomaterapeuta, que é o curativo, o cuidado com a ferida. Então nós temos uma demanda ainda grande em relação ao paciente diabético, uma doença silenciosa. Muitas vezes existe até uma resistência por parte do paciente na utilização dos medicamentos e muitas vezes também no cuidado em relação à sua ferida, ao seu pé. Então, se essa conscientização não existir por parte do paciente, por parte do doente diabético, em relação ao controle da sua glicemia e também todos os cuidados inerentes ao seu pé, a complicação ela virá por conta de um não acompanhamento adequado e é uma cultura que precisa ser trabalhada em todos os pacientes, em todas as nossas regionais, que é diabético e que tem a necessidade do seu acompanhamento. É se envolver não só o paciente, mas envolver toda a família nesse cuidado para que ele tenha uma recuperação mais rápida. Olha, os profissionais que atuam na linha do cuidado do fluxo do paciente com pé diabético foram capacitados. Essa foi uma das estratégias fundamentais para garantir a excelência do cuidado aos pacientes diabéticos e hipertensos. É fundamental realmente ter uma equipe preparada para que esse tipo de tratamento possa evoluir bem, né? Isso, a Secretaria Municipal de Saúde tem um grupo técnico muito bom que teve a preocupação principal, que é treinamento e qualificar os seus profissionais. Então, todos os SEADs, hoje, dentro dos 116 postos, implantaram e fazem esse acompanhamento em relação ao treinamento. Então, é fundamental. Aquele grupo do SEAD, junto com a estomoterapeuta, ela está ampliando o treinamento de todas as equipes da Estratégia de Saúde da Família e principalmente o agente comunitário, que é ele que vai identificar lá no território, na residência, no momento que faz a visita, aquele paciente diabético que porventura ele tem alguma lesão e precise de um acompanhamento da equipe de saúde da família, no primeiro momento, dependendo da criticidade, da gravidade, ele evolui para o SEAD, que está dentro de um dos 116 postos, e vai ter essa equipe multidisciplinar. Quais são as áreas profissionais, doutor Romeu, que acompanham esses pacientes? Hoje nós temos o médico, nós temos enfermeiros, nós temos técnico de enfermagem, nós temos um nutricionista, nós temos um fisioterapeuta, o serviço social. Isso principalmente quando você envolve também o Melhor em Casa. Então você tem um grupo de profissionais envolvido diretamente e indiretamente em relação ao paciente do pé diabético. Então, a nutrição, o acompanhamento, a orientação em relação a isso faz a diferença em relação a esses pacientes. Então, cada profissional tem um papel fundamental no acompanhamento, no aconselhamento e no resultado final desses pacientes diabéticos, não só em relação à doença em si, mas as complicações do ponto de vista do pé diabético. Então, o fator multidisciplinar, ele faz a diferença em qualquer linha do cuidado, não só do paciente diabético, mas em todas as outras linhas. É por isso que, com a implantação dos SEADs dentro das nossas regionais, nós tivemos um impacto positivo em relação ao acompanhamento desses pacientes. Então,
a discussão, a troca de experiência, a troca de expertise entre os diversos SEADs e esse trabalho de educação permanente que a Secretaria Municipal de Saúde, através da doutora Ana Maria, tem feito nos SEADs, faz a diferença hoje em relação a essa população diabética que tem essas lesões, principalmente o pessoal da estomoterapia, que está à frente da doutora Geórgia, que tem feito um trabalho fundamental em relação ao treinamento, não só do profissional médico, mas os outros profissionais de saúde no reconhecimento e na estratificação desses pacientes com pé diabético. Porque no momento em que você estratifica, no momento que você define a criticidade, para cada etapa dessa você tem um tipo de abordagem, um tipo de tratamento. Então essa estratificação ela é fundamental para o acompanhamento desses pacientes em toda a linha do cuidado, começando desde a estratégia da saúde das famílias até a sua reabilitação. O agravamento do quadro do pé diabético, assim, a situação mais complicada é exatamente quando parte para a questão da amputação do membro. A taxa hoje, vamos dizer, de amputação ainda é alta? Nós temos uma taxa de amputação alta por tudo aquilo que já foi dito. É preciso que o paciente, é preciso que a família do paciente diabético que tem uma lesão, ela se envolva naquele tratamento, no controle da diabetes, no uso adequado das medicações, na estratificação de risco e no acompanhamento do seu pé em relação àquela ferida, em relação àquela lesão. Nós precisamos ainda avançar em relação à rede terciária. O que é a rede terciária? São aqueles pacientes que, porventura, depois de passar pela atenção primária, os SEADs, atenção secundária, precisam de um exame de maior complexidade. No caso, a arteriografia. Definindo a arteriografia, você define qual seria o procedimento. Seria uma angioplastia, para desobstruir, seria um bypass, que seria uma cirurgia aberta para poder fazer com que aquela obstrução, o sangue ele não consegue chegar na extremidade do pé, muitas vezes por um quadro obstrutivo. Então você vai lá, através da angioplastia, você consegue desobstruir e fazer com que a irrigação do membro, chegando até a ponta do pé, facilite a cicatrização. Então, e evite a amputação. E evite a amputação. Então, todos esses procedimentos de maior complexidade, é por isso que a gente procura envolver os grandes hospitais, os hospitais terciários, os hospitais das clínicas, o HGF, César Calles, porque é necessário para este tipo de paciente esse procedimento de maior complexidade. Então, se a gente conseguir avançar em vários outros centros, não só aqui em Fortaleza, mas no estado do Ceará como um todo, em relação a esse procedimento de maior complexidade, muitas vezes você consegue evitar uma amputação. Ou então diminuir o grau da amputação, ou em vez de amputar a perna como um todo, você amputa só o pé e você facilita a utilização de algumas próteses e dá uma condição de vida melhor para esse paciente. Então, são vários fatores, são vários agentes, vários atores envolvidos na linha do cuidado do pé diabético, que faz com que a sequela e as complicações desse paciente seja a menor possível. Em relação à medicação, hoje a Rede Pública de Saúde Municipal, ela fornece a medicação assim do tratamento, né? Todos os medicamentos padronizados na atenção primária, ou você tem nos 116 postos, ou também hoje agora você consegue nos terminais. Então, hoje nós não temos em relação aos medicamentos padronizados na atenção primária a sua falta. Quando não tem no posto, você tem até 48 horas para receber nos terminais. Então, com isso, facilita o acompanhamento, facilita o controle da glicemia e as complicações inerentes ao não acompanhamento, ao não controle da glicemia. Ok, doutor Romeu, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza, aqui da TV Terra do Sol. Nós agradecemos, é fundamental esse contato com a população para que a gente estimule cada vez mais uma vida saudável, utilização correta das medicações, para que complicações inerentes à própria doença aconteçam. Muito obrigado. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho eu volto com mais informações para você aqui pela TV Terra do Sol. É um instante só.